Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo da Escola Flor da Vida. Meu nome é Edgar Martins e nós vamos fazer uma série de vídeos que nós vamos compartilhar com você algumas experiências ligadas às suas personalidades internas, sobre vidas passadas, os ensinamentos que você aprende entre essas vidas, tá? Entre os intervalos. Vamos falar sobre magia, vamos falar sobre obsessão, vamos falar também sobre os chakras. Tudo isso está relacionado ao trabalho que nós estamos fazendo, utilizando uma ferramenta chamada Chaves da Cura. Eu quero compartilhar com você nesse vídeo inicial dessa série que nós vamos falar, e eu tenho que explicar para você sobre esses eus, ou personalidades internas. E como que tudo isso começou? Então, alguns meses atrás, eu estava utilizando uma combinação de técnicas que geralmente servem para fazer um trabalho na parte emocional, mental e também a parte das crenças. Eu comecei a limpar algumas emoções, algumas crenças e comecei a fazer esse trabalho durante o dia e fiquei por 2 horas e meia sem parar, de maneira assim contínua, utilizando as ferramentas. Até chegou um certo momento que foi cavando, 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 e foi tão profundo que eu estava tão cansado, tão esgotado de utilizar essas ferramentas, que eu comecei a ouvir uma voz que estava conversando comigo. E não era nenhuma entidade espiritual ou algum ser do externo. Era algo do meu interior. Então eu cheguei em casa, pedi ajuda a uma pessoa que hoje é terapeuta também da Chaves da Cura. E ela também começou a ouvir essa voz. E essa voz estava dentro de mim. E quando nós fomos mais fundo dentro desse processo, eu vi uma forma, uma sombra, estava dentro de mim, jogada no chão, num lugar todo escuro. E essa sombra estava pedindo ajuda. Então, naquele momento, eu comecei a conversar com aquela sombra, e essa terapeuta também. E naquele instante, tudo que essa sombra falava, falava para mim e também falava para ela. E nós começamos a utilizar algumas técnicas que nós já estávamos testando nessa sombra, clareamos o ambiente. Ela tomou a forma era igual à minha hoje, e ela começou a contar detalhes sobre a minha vida. Começou a falar a maneira que eu penso, a maneira que eu ajo, as crenças, começou a reclamar. E aí nós fomos tratando essa sombra até ela virar completamente luz, e ela disse que iria trabalhar a meu favor. E a partir disso, nós começamos a fazer esse processo, não apenas em mim, mas também em outras pessoas. Então nós começamos a entrar em contato com essas sombras internas das pessoas, nós chamamos de eus, ou personalidades internas, e começamos a perceber que essas partes, que eu vou chamar daqui em diante de eus, tá bom? Esses eus, eles contam, eles compartilham como é que a pessoa age, o que ela pensa, o que ela faz. Eles simplesmente são como um espelho daquilo que está dentro de você. E você não precisa ser clarividente, vidente, não é dom especial, não é nada. Simplesmente você acessa essa parte da pessoa e ela conta todos os detalhes. E muitas vezes esses detalhes passam inconscientes para outra pessoa. Então ela começa a contar, a gente começa a entrar em detalhe nesse processo. Tem algumas personalidades ou eus internos que eles xingam, falam palavrão, tem uns que são mudos, tem uns que dão risada, tem uns que são extremamente violentos, sangrentos, até atacam a gente em alguns casos. Então você pode encontrar de tudo dentro desse processo. Mas o que nós percebemos, que na verdade são esses eus, essas personalidades internas, elas que pensam, elas que sentem as emoções, e é ela que tem as crenças. Então, a partir do momento que você trata uma personalidade ou eu, teu interno, muda todo o seu conjunto de crença,
todo o seu conjunto de emoções e também a maneira como você pensa e age perante as situações. E aí, a partir do momento que nós começamos a conversar com esses eus, nós começamos a perceber que tem esses eus sombras e tem também alguns eus que eles estão bem, estão iluminados. Mas muitas vezes essas sombras, elas ficam cutucando você o tempo inteiro, de maneira até muitas vezes inconscientemente, de maneira inconsciente, e muitas vezes você não se percebe, muitas vezes você não se liga. Então muitas vezes você pode acabar se auto-sabotando em vários processos do seu dia a dia. Esses eus e personalidades, eles podem estar ligados à sua vida atual e, se você também acredita, pode estar ligado a vidas passadas. Geralmente, quando nós vamos trabalhar um eu, que ele está no escuro, ou alguns estão até acorrentados, estão sangrando, levou facada, levou tiro, nós vamos conversar com ele e ver o que aconteceu. Quando você começa a trabalhar essa personalidade, esse eu, muitas vezes ele abre o arquivo acástico e mostra lá a vida passada da pessoa. E mostra o que aconteceu durante aquela vida passada que acabou refletindo no hoje, no presente. Mais para frente nós vamos gravar vídeos relacionados a isso, que é um assunto bem complexo e também não dá para se estender muito nesse vídeo. Mas o interessante é que esses eus, nós temos vários deles. Nós temos eus que se envolveram em processo de prostituição, de aborto, que roubou, que matou, que abandonou, foi abandonado. Nós temos eus que viveram no período medieval, no período grego, no período romano, no período rei egípcio. Raramente nós já fizemos mais de 100 atendimentos durante ao longo de 2 meses. Ao longo desses 2 meses, raramente nós vimos alguém que viveu muito naquela época da Atlântida. Na época dos egípcios também são poucas pessoas. Geralmente as pessoas que estão sendo acompanhadas viveram ali no período da Idade Média para cá. Uma das partes dos tratamentos mais intensos que nós percebemos é que muitas vezes tem o eu e tem a consciência. São diferentes, ok? Uma consciência tem vários eus dentro e conectado a ela. Mas pode existir também vários eus que tem vários outros eus conectados com ele, que sustenta e mantém ele. E nós chamamos isso de conexões, de fios. Então quando a gente vai tratar um eu, muitas vezes tem vários fios escuros. E cada um desses fios escuros está conectado a uma situação ou está conectado a uma personalidade. Não sei se ficou muito complexo o que eu estou falando, mas é isso. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas um dos momentos mais impactantes da terapia que nós fazemos é que quando nós conseguimos acessar esses eus das vidas passadas, nós abrimos os arquivos acásticos. Os arquivos acásticos são as memórias que estão no universo, né? O tempo inteiro o universo está gravando tudo que acontece, desde um andar da formiga, desde um cair de uma folha, tudo está sendo gravado. Eu estou falando aqui de uma maneira bem assim simplista, ok? Mas são os arquivos universais. Um dos momentos mais chocantes, eu estava fazendo um tratamento com uma pessoa e quando a gente faz esse tratamento, a espiritualidade que libera as situações, os guias e os mentores espirituais da pessoa, geralmente eles aparecem para poder direcionar o tratamento. Um dos momentos mais intensos foi quando uma pessoa morreu. Ela teve um desencarne no período da Atlântida. E nós vimos assim toda aquela água, né, todo aquele terremoto muito intenso e aquele desencarne coletivo. E quando você volta nos arquivos acásticos de uma pessoa, você sente tudo o que aconteceu ali. E eu senti aquela dor coletiva, aquela morte assim, onde várias pessoas desencarnaram coletivamente. Aquilo foi muito forte, foi muito intenso. E aí nós trabalhamos as personalidades de outras pessoas ali também, tá? Um outro ponto também que eu achei bem interessante foi no tratamento de memória celular, né? Então nós conseguimos acessar as memórias celulares de uma pessoa
e ver o que aconteceu nos antepassados dela. E teve uma pessoa que nós fomos tratar, que os antepassados dela viveu lá na época da Itália, onde tinha um vulcão que entrou em erupção e petrificou várias pessoas ali. Agora que não me recordo o nome, mas na época lá que eu fiz a terapia, vem, né, eles passam o nome para nós e também deu para sentir todo aquele desencarne coletivo, aquela fumaça do vulcão, né, de vapor assim, muito quente, petrificando as pessoas. Então, estudar, você acessar arquivos acásticos é um estudo muito profundo. Dá para você conhecer muitas coisas sobre a humanidade, sobre as pessoas. Eu vou já gravar um próximo vídeo aqui falando sobre os arquivos acásticos, que eu acho uma coisa muito interessante, tá bom? Até mais!